Escala maior. Escala maior pode ser feita de diversas formas e com diversos objetivos. Portanto, mesmo que você já saiba fazer de determinadas formas, é importante pensar que se você está objetivando harmonia, ou composição, ou improvisação, ou variação, ou se quer entender o conceito de tonalidade, forma, a morfologia, enfim, tonalismo, modalismo, textura, vozes, distribuição em arranjo, não importa. Tudo que vai ser feito no que diz respeito às notas musicais ocidentais vai, quer queira ou não, passar pela escala maior, pelo conhecimento do registro do instrumento, pelas notas no braço, para saber onde é que está o dó, onde é que está o ré, onde é que está o mi, inclusive para leitura e escrita musical, para quem se interessa para isso, para essa formalidade. Então, dito isso, mesmo que já tenha uma estrada, a minha proposta inicial para os já caminhados e para os que estão começando a caminhar é a primeira posição do instrumento. O que isso significa? Quando eu posiciono meus 4 dedos nas 4 primeiras casas, isso quer dizer que eu posso ter 2 aberturas de dedo. Uma do indicador, que nesse caso seria a corda solta, e a segunda, o meu dedo mindinho, que seria aqui para a casa 5, na nota Lá, no caso da corda Mi. Isso não altera a posição em que eu estou tocando. Se eu estou aqui na segunda posição e eu faço essas aberturas, eu continuo na segunda posição. No caso da primeira, eu vou recomendar que você privilegie as cordas soltas. A primeira posição como um todo e as cordas soltas são uma boa zona de conforto, porque você não está olhando para o instrumento, está olhando para o papel, para um outro músico, para a mão esquerda de um pianista, para a mão esquerda de um contrabaixista, para um texto, para um set list, para uma partitura, para uma cifra, e você, pelo tato, consegue com alguma facilidade achar onde está essa casa 1 em oposição às outras casas. Dá para achar todas, claro, dá para achar pelo som, dá para achar pelo olhar, dá para achar pelo tato, mas a casa 1 tem situações em que você não está se ouvindo, está tocando, não sabe o que está fazendo, mas pelo tato garantiu que estava na casa 1, então já sabe onde é que está com certeza, embora não está se ouvindo, porque está um barulhão, porque não tem retorno, porque isso e aquilo. Portanto, essa primeira posição, pensando nos nomes das notas e não nos números das casas em que estão sendo apertadas, é um bom ponto de partida. Um bom ponto de meio e de fim também. Como é que vai ser isso? A escala de Dó maior tem as notas das teclas brancas do piano. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Portanto, seria Dó, corda Lá, que é a corda 5, casa 3, Ré, corda 4, solta, Mi, na casa 2, corda 4, Fá, na casa 3, corda 4, Sol, corda solta, corda 3, Lá, casa 2, corda 3, Si, corda 2, solta, e Dó, corda 2, casa 1. Ah, mas eu já sei isso, é muito fácil, alguns podem pensar. Tudo bem, não faça, mas se há algum interesse, para quem já engatinhou nesse assunto, o que pode ser feito? Você pode rebuscar o seu som, se preocupar com a sua sonoridade. Para a maioria das pessoas que está começando a tocar, você
ataca uma corda aqui e aperta a corda errada aqui e não tem essa sincronia. Acha que vai fazer e sai e mexe o dedo aqui e o som fica da outra corda. Todo mundo começa nesse lugar. Então, faça devagar, pratique bem lentamente, prestando atenção no que você está fazendo, focando no nome de cada nota, falando em voz alta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Não apenas suba a escala, também desça, também volte. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Qualquer ordem de dedos vai permitir que você toque. Eu posso tocar com um dedo só. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu posso tocar com o meu dedo mindinho na mão direita, se for o caso. Mas todas essas escolhas vão alterar o resultado sonoro, o resultado estético. O seu som vai ficar mais ou menos aveludado, mais ou menos incisivo, mais ou menos... Seu ataque vai ficar mais agressivo ou não. Enfim, a sua interpretação passa por isso, pelo timbre e essas decisões. Qual escolha de dedos, e tanto nessa mão quanto nessa mão, vão resultar nesse campo mais artístico da coisa. Então, como que eu pratico? Além de fazer bem devagar, falando o nome, subindo e descendo. Eu posso descer e subir. Começar em vez de... Ah, mas é a mesma coisa? Não, para nossa cabeça não é. Muitas pessoas vão conseguir falar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mas vão ter dificuldade em falar Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E não é pouca gente. Então treine sempre muito devagar. Ah, mas já estou conseguindo. A tendência é que a corda solta saia mais forte. A gente toca... Então procure observar isso. Nada vai se estabelecer em um dia, em uma semana. Isso demora. Então quando for praticar, não faça Dó, Ré, Mi... Ih, errei o Fá, agora eu vou voltar pro Dó. Não, prossegue, se permita. Não é uma competição, não é uma prova, não tem alguém avaliando, não tem uma banca, não tem um show vivo em que essa coisa do errar está sendo avaliado de alguma forma, considerado de alguma forma. É a sua prática privada. Então, errei o Fá, vai pro Sol. Lembre que tem objetivos diferentes. Eu estou supondo que você está fazendo esse estudo para aprender onde é o Sol, onde é o Lá. Então, se errou, segue reto, está tudo bem. Como que eu posso treinar além disso? Metrônomo é bom. Ah, mas se você é ansioso e no primeiro dia que está praticando já pega o metrônomo, já tenta, já quer subdividir, não. Espera, faz 100 primeiro, deixa o tempo passar. Em algum momento sentiu segurança, sentiu facilidade, a coisa está rendendo, experimenta o metrônomo. Ah, mas eu tenho medo de metrônomo, o metrônomo me dá pânico. Ninguém está falando para você acertar, é para você experimentar. Você vai começar a acertar tocando junto com o metrônomo, não na primeira, não na segunda, não na 20ª, na 1000ª vez, talvez na... não sei, talvez nunca, não sei. Mas nunca é brincadeira. Mas vai demorar. Então, tem que começar. O que mais? Mas na hora do vamos ver, na minha banda, eu só consigo usar aquelas posições que eu vi na internet. E isso aqui não vira nada, continua um mistério. Faça mais, insista. Nada resiste à consistência. Então, se você não consegue hoje, você vai conseguir um dia. Continue praticando em casa. Tendo praticado muito, muito em casa, na hora do vamos ver, na hora do nervosismo,
da exposição, cada um lida com a exposição de uma maneira diferente. Tem gente que almeja a exposição, tem gente que tem pânico da exposição, tem gente que é um misto das duas coisas em assuntos diferentes. Então você vai treinar, praticar em casa, para quando chega na hora do nervosismo, do pânico, da exposição, do momento em que você tem que prestar atenção em outras pessoas tocando junto com você, além do que você mesmo ou mesma está fazendo, aí sim, esse momento de prática em que nada parecia fazer sentido vai valer a pena e você vai ver esse resultado, essa produtividade. Portanto, subir, descer e subir, falar o nome da nota, experimentar tocar com o metrônomo, tocar a escala junto com gravações, músicas. Obviamente, né, se a sua escala é de Dó maior, tente tocar com uma gravação que está em Dó maior. Ah, mas eu não sei avaliar isso. Então tenta com qualquer música. Ou pede para alguém mais experiente dizer se aquela música está em Dó ou não. Ou coloca na internet música em Dó maior e vê o que acontece. Playback em Dó maior, base em Dó maior. Qualquer coisa assim. E você toca. Porque isso também vai desenvolver a sua percepção musical, o seu ouvido. Então, mesmo que você não consiga fazer uma ideia, qualquer coisa que pareça uma música, uma criação, algo minimamente artístico, algo com início, meio e fim, você só sobe e desce. Vai ter momentos em que outras melodias, canções, peças, etc. vão se utilizar desse grau conjunto, dessa escadinha, desse sobe e desce. E aí você vai finalmente reconhecer, você vai ouvir e vai falar: opa, eu reconheço isso. É um sobe e desce, igual na escala. Não necessariamente a escala toda, né? Às vezes é só um. Ou músicas fazem isso, melodias famosas, reconhecíveis fazem isso. Então, mesmo que você não esteja aprendendo muito bem onde é que estão as notas, a ponto de olhar para um papel e pensar, você está desenvolvendo o ouvido. Então faça com consistência. Ah, mas eu fiz o dia inteiro hoje. Não é só hoje, não é só amanhã. É com consistência no longo período. Então, uma parte da sua prática tem que ser direcionada a isso. O principal da nossa prática ainda é o repertório, porque a gente vai tocar em alguma situação para algum tipo de audiência, mesmo que essa audiência seja virtual, remota, ou seja uma gravação de vídeo, vai ter alguém vendo. Então, o repertório é a referência, é a intenção final. Esse dissecar de critérios para ajudar no repertório é um coadjuvante nessa história. Então não adianta você vendar os olhos e fazer escala por horas e horas, todos os dias, e deixar os meses passarem sem tocar músicas, sem ouvir músicas, sem comparar a escala com as músicas que você ouve, sem experimentar, sem tocar com um camarada, com um colega ou uma colega, e se encontrar com alguém para tocar, e assim vai. Então, vai despertar conhecimento da percepção musical, do ouvido, vai aprender a cantar músicas de ouvido com mais facilidade, mesmo que não faça nada com esse material, só fique subindo e descendo. Em algum momento, tente tocar sem olhar para o instrumento. Todo mundo toca olhando, eu toco olhando, todo mundo toca olhando com uma cabeça aqui. Mas, mesmo que eu não consiga, mas pelo menos tente tocar sem olhar para poder ter atenção no que está no seu ambiente, para poder olhar para um papel, para poder desenvolver a concentração e para poder aprender essa leitura do instrumento pelo tato, não só tendo o apoio da visão o tempo todo, porque não dá para, por exemplo, olhar para essa mão e essa mão ao mesmo tempo. Você não pode pegar o globo ocular e torcer para saber o que essa está fazendo, o que essa está fazendo. Então tem que tocar pelo tato, minimamente. Devagar, sem ambição, sem pressa, experimentando. Errou tudo bem, não precisa retomar do início. Então, um bom meio do caminho entre tocar sem olhar e tocar olhando é
tocar na frente de um espelho ou de um celular filmando, para poder olhar naquela tela, naquele espelho e se acostumar a não ter essa cabeça virada pra cá. Que não é o fim do mundo, dá pra tocar música bonita e bacana com a cabeça enfiada aqui sem problema nenhum. Mas são recomendações de estudo, são propostas para poder desenvolver a autonomia musical, a autonomia artística da performance, a segurança com a exposição. São muitos critérios e a ideia do vídeo é só falar sobre escala maior. Eu posso fazer escala maior assim, com 2/8. Eu posso fazer, como eu falei, por posição. Posso fazer em uma corda só. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Eu posso fazer 3 notas por corda. Eu posso fazer 2 notas por corda. Eu posso fazer só com uma mão, fazer. Ou sem articular com uma paleta, com o dedo. Eu posso fazer com a guitarra deitada, com as 2 mãos assim. Eu posso fazer com slide. E por aí vai. Paleta, dedo, dedeira. Então não é uma religião que você reza uma cartilha do jeito correto de fazer as coisas. São propostas baseadas em concepções e intenções, mas para cada assunto a coisa caminha de um jeito. E na hora do vamos ver é fechar o olho e mandar, porque é um artístico, uma performance, é uma música. Tanto faz se errou, não errou, se fez com aquele dedo ou com aquele outro dedo. Espero que isso seja um bom pontapé inicial, bons estudos a todos e todas. Fiquem bem.